Tudo o que você precisa saber sobre INSS para psicólogos. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é psicólogo ou está se formando na faculdade de psicologia e tem dúvidas sobre a questão de recolhimento do INSS para os psicólogos profissionais liberais, acompanhe este vídeo comigo. Então, quando a gente fala em recolhimento de INSS para quem é psicólogo e não tem empresa, no caso você atende os seus pacientes como pessoa física, vai pagar o seu imposto de renda pelo Carnê-Leão, e aí você tem que fazer, antes da apuração do imposto de renda, você tem que recolher o INSS, e nós temos duas modalidades para que você possa fazer isso. Nós temos o recolhimento pela alíquota simplificada de 11%, ou o recolhimento pela alíquota completa de 20%. Eles têm algumas diferenças e também algumas regras. Dependendo se você se enquadrar em alguma regra, você obrigatoriamente tem que pagar os 20%. Por exemplo, vamos imaginar que você é um psicólogo e você é contratado por uma outra clínica onde tem diversos psicólogos e você vai prestar serviço para essa clínica. Então essa clínica, ela é uma pessoa jurídica e ela está contratando você, terceirizando esse serviço. Ela tem o paciente e ela vai terceirizar esse atendimento para você. Por essa clínica ser uma pessoa jurídica e ela fazer o pagamento para você, psicólogo, obrigatoriamente você vai para essa alíquota de 20%. Então essa é a regra que acaba te obrigando a recolher pela alíquota de 20%. Ou também, vamos supor que o seu desejo é se aposentar pelo tempo de contribuição. Somente na alíquota de 20% você vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição com esses recolhimentos do INSS como psicólogo. Então pode acontecer de um psicólogo que trabalhou muitos anos vinculado em regime de CLT, então ele trabalhou lá de carteira assinada em uma empresa por muitos anos. E aí ele resolve sair dessa empresa e resolve montar o seu consultório para atender pessoalmente os seus pacientes. Nesse caso, se você for fazer um planejamento previdenciário e verificar que falta pouco tempo para você atingir ali o limite de contribuições para se aposentar, você deverá optar por esse regime de 20%, pois somente assim você vai utilizar dessas contribuições para somar com as contribuições de quando você era CLT e se aposentar por tempo de contribuição, porque o regime simplificado de 11% ele só permite a aposentadoria por idade. Então você vai ter em ambos ali, né, vamos supor, auxílio saúde para quem é mulher, a licença gestante, né, mas você não vai ter aqui nos 11% o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somente a aposentadoria pela sua idade, né, pela regra da idade. Outros diferenciais é a questão do código utilizado para recolhimento. Então aqui no 11% é um código específico, que no caso é o 1163 para o recolhimento mensal, e aqui no 20% temos o código 1007, que é também para o recolhimento mensal. Pagamento, você pode pagar até o dia 15 de todo mês aqui no 11% e também até o dia 15 de todo mês no 20%. Em relação ao cálculo, quanto que eu vou pagar? Tem gente que fala que eu tenho que pagar 20% de tudo que eu recebo. Não é bem por aí. Por quê? Porque quando você vem aqui para a alíquota de 11%, você vai recolher sobre o salário mínimo vigente. Então, 2025, salário mínimo 1.518, 11% vai ter R$ 166,98 para pagar de INSS. Caso você atenda somente pacientes pessoa física diretamente, não atende nenhuma empresa, não trabalha terceirizado e faça a opção pelo regime simplificado de recolhimento do INSS, você vai pagar apenas R$ 166,98. Agora, quando a gente vem aqui para o plano completo de 20%, aonde obrigatoriamente, se você presta serviços para uma empresa, você tem que se vincular aqui no 20%, e também, se você deseja se aposentar por idade,
você tem que pagar sobre a alíquota de 20%. O 20%, nesse regime, você tem que pagar limitado ao teto. O que significa isso? O governo, todo ano, assim como ele atualiza o salário mínimo, ele atualiza o teto do INSS para que você recolha até um limite, porque senão você teria que recolher ali. Imagine que você temos aí um psicólogo que fature 20 mil reais, vai recolher sobre os 20 mil reais? Não, vai recolher sobre o teto. E qual que é o teto em 2025? É 8.157,41. Então se a gente vamos pensar um pouco menos de 20 mil, 10 mil reais. O psicólogo atendeu, recebeu 10 mil reais ali na soma do mês. Quanto que ele vai pagar de INSS? É 20% de 10 mil, que daria 2 mil? Não, é 20% sobre o teto, porque ele recebeu acima do teto. Então, se a gente tem um limite para recolher, a gente não pode recolher acima desse limite. Então, 20% do teto daria R$ 1.631,48. Então, não tem mistério nessa questão de recolhimento de INSS. É que muitos contadores acabam falando que obrigatoriamente pessoa física tem que ser 20%, que você tendo empresa você recolhe 11%, e não. Vai depender das regras em quais você se enquadra. Se você se enquadra no plano simplificado e deseja recolher pelo plano simplificado para pagar menos em INSS por mês, não tem problema algum. Agora, outro ponto importante a analisar também é que se você é pessoa física e paga menos INSS, consequentemente você vai pagar mais imposto de renda, porque nós já sabemos que o INSS ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então ele subtrai ali na hora que você vai calcular o imposto de renda. Imagine-se que um psicólogo que recebeu 10 mil e pagou só 166 de imposto de INSS, vai pagar mais imposto de renda, porque ele vai ter menos abatimento na hora de fazer o cálculo. Já quem optou pela alíquota completa vai pagar um pouco menos de imposto de renda e vai pagar mais de INSS, só que aí tem a vantagem de estar no plano completo, aonde ele tem, além dos seus auxílios serem baseados nesse valor maior, vamos supor, o psicólogo ficou doente, sofreu um acidente, precisou recorrer ao INSS para receber ali uma licença mediante um atestado médico. O que ele vai fazer? Ele vai dar entrada no INSS com atestado e ele vai receber mediante o que ele pagava. Se ele pagava no plano simplificado, vai receber um salário mínimo. Se ele pagava aqui limitado ao teto, ele consequentemente vai receber mais daquele auxílio. Então você tem que fazer um planejamento tributário e ao mesmo tempo um planejamento previdenciário. Por quê? Talvez é interessante você pagar o plano completo e pagar menos de imposto de renda, porque no plano completo, se acontece alguma coisa, você tem um retorno. Já no imposto de renda, você não vai ter retorno. O máximo que vai acontecer no imposto de renda é você conseguir ali no ano seguinte um pouco desse valor como restituição, dependendo de todo o cenário ali da sua declaração anual do imposto de renda. Então fique atento a isso. Não basta você simplesmente falar, não quero pagar INSS porque não vou me aposentar, não quero pagar INSS porque não gosto desse governo atual. Não importa isso. O que importa é que você pense de forma estratégica e se planeje para sempre ter o maior benefício de acordo com a legislação atual. E é isso que nós fazemos aqui na Master Contábil para vocês, profissionais da área da psicologia. Nós verificamos o seu momento atual, o que se enquadra melhor, porque inclusive nós temos também a opção de abertura de empresa para psicólogos. E aí já é outro caso, nós temos vídeos no canal sobre essa questão que você pode conferir também, mas nós conseguimos também benefícios tributários para os psicólogos que desejam abrir empresa ou até mesmo que precisam, obrigatoriamente ali de uma empresa, de um CNPJ, para se vincular, por exemplo, a um plano de saúde. Então, se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso ou deseja solicitar o seu planejamento, entre em contato pela descrição aqui desse vídeo, vou deixar o contato aqui na descrição, ou pode comentar aqui, nós teremos o maior prazer em lhe responder. Entrando em contato, solicite uma consultoria com um de nossos contadores. Nós oferecemos para os profissionais da área da psicologia uma consultoria gratuita de até 30 minutos, onde nós vamos marcar uma reunião por videoconferência, entender o seu momento, verificar os seus números atuais e lhe indicar o melhor cenário, seja pessoa física, pessoa jurídica, como que você vai recolher o seu INSS, como que você vai pagar o seu imposto de renda. É isso que nós fazemos aqui. Nós sempre vamos lhe indicar
o menor regime tributário possível, de acordo com a legislação. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.